Oi, pessoal! Estamos voltando agora com nossa aula de religião. Para nossa aula de religião, eu preciso que vocês vão lá naquela folhinha. Lembrar a pastinha que vocês pegaram na escola? Pronto, vocês vão naquela pastinha e procuram a história de Moisés, certo? Procurem a história de Moisés e acompanhem a leitura, que nós vamos ler. Então, eu quero que vocês acompanhem pelaquela folhinha, certo? Depois, vocês vão colar a folhinha no caderno de religião, certo? E, além de colar a folhinha no caderno de religião, vocês vão fazer o exercício, certo? Vejam só, uma observação. Aqui, ó, o nomezinho religião está sem o acento, porque meu computador quebrou, certo? E eu não consegui, o teclado do meu computador quebrou e o acentozinho não pegou. Mas o nome religião tem um acento no A, certo? Não esqueçam disso, não. Não foi erro meu, é o computador que quebrou e eu não consegui colocar o acento, certo? Mas o nome religião tem acento. Então, a história de Moisés. Agora, vocês peguem a folhinha, dê pausa no vídeo, peguem a folhinha para acompanhar a leitura junto comigo, certo? Eu preciso, para vocês entenderem, eu preciso que vocês acompanhem a leitura. Ó, a história de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua liberação da escravidão no Egito. Então, vocês lembram que semana passada nós vimos que as 10 pragas do Egito, que Moisés foi retirar o povo de Israel, o povo do Egito, certo? E Deus enviou aquelas pragas para que o faraó libertasse o povo. Então, Moisés ele foi o escolhido para liderar aquele povo, para liberar aquele povo, certo? A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros Êxodo e Deuterônio, certo? Então vocês podem encontrar a história de Moisés na Bíblia, em Êxodo e em Deuterônio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida, certo? Então, para aquelas pessoas do Egito, existia sim uma terra prometida e Deus fez o possível para tirar aquele povo, né, das mãos do faraó, libertar aquele povo que era escravizado pelo faraó, certo? O nascimento e a vida de Moisés no Egito. A história de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem do faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com pite. Então, naquela época, quando Moisés nasceu, o faraó decretou que toda criança, todo menino recém-nascido, deveria ser jogado no rio. E os pais de Moisés não queriam jogá-lo, né? Mas eles não tiveram outra opção. Então, eles o jogaram no rio e quem o encontrou foi a filha do faraó. Então, Moisés ele foi criado pela família do faraó, certo? Quando a filha do faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se aperfeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo, como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica.
Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à família de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Então, gente, quando a mãe de Moisés colocou ele no rio, né, a irmã dele ficou observando o cesto e viu quando a filha do faraó o pegou. Então ela se aproximou e perguntou à filha do faraó e disse à filha do faraó que poderia sim arrumar uma pessoa para criar, uma ama de leite, uma pessoa que estivesse, que pudesse alimentá-lo. E foi sua própria mãe biológica que o alimentou, certo? Agora, com a permissão do faraó, porque antes ela não tinha. Ela teria sim que colocar o menino no rio. Mas depois que a filha dele, a filha do faraó, encontrou o menino e quis criá-lo, então ali o faraó deu permissão para que essa ama, né, que era a mãe biológica de Moisés, pudesse alimentá-lo e cuidar dele, certo? Deus convoca Moisés. Enquanto estava sendo pastor de ovelhas, Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua liberação do Egito. Moisés volta ao Egito. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelha no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano do soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Então, como a gente já viu, né? Deus mandou essas 10 pragas para que o faraó libertasse aquele povo que estava sendo escravizado. Então, por isso que foi importante, antes de dar a história de Moisés, antes de vocês verem a história de Moisés, vocês verem as 10 pragas do Egito, certo? Moisés lidera o povo de Israel. Após o envio das consecutivas pragas que apontaram para o poder do Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instrução a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente, ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois o fechou sobre o exército do faraó. Então, esse será o nosso tema, o nosso próximo tema, o Mar Vermelho, certo? Mas naquela ocasião, que Deus mandou aquelas 10 pragas, o faraó libertou, após a 10ª praga, o faraó libertou o povo de Israel do Egito. E então Moisés foi a caminho da terra prometida. Só que naquele caminho que Moisés iria, existia um mar. E o faraó, né, pensou que aquele povo ficaria encurralado pelo mar, porque como aquele povo iria passar no mar, certo? E o faraó enviou o exército dele para trazer o povo novamente, para trazer o povo de volta, certo? Então foi aí que o Mar Vermelho ele foi aberto para que aquele povo passasse, e quando o povo passou e os soldados iriam realmente atrás do povo para pegar e trazer novamente de volta,
o Mar Vermelho ele se fechou sobre os soldados, certo? Esse será o próximo tema da nossa aula. Nós vamos estudar sobre o Mar Vermelho e vocês vão entender melhor. Pronto, agora vamos ver a morte de Moisés. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida e inclusive enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel, mas ele falou com Irã, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo. Só um minutinho, gente. Ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe, o lugar de sua sepultura não foi conhecido. Então, gente, Moisés ele foi impedido, né, de entrar na terra prometida porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Deus disse a Moisés que ele falasse com a rocha para que a rocha lhe desse água para o povo. E Moisés agiu com arrogância, né? Não agiu como Deus pediu. Moisés chegou até a bater na rocha. Então, por isso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Ele liderou todo o povo, levou todo o povo para a terra prometida, mas não pôde entrar nela, certo? Então, Moisés morreu com 120 anos, né? E foi enterrado no Monte Moabe, certo? Então, esse foi um pouquinho, né, da história de Moisés. Nós já vimos na aula anterior as 10 pragas do Egito. Hoje estamos vendo a história de Moisés. Por que eu dei as 10 pragas do Egito? Passei as 10 pragas do Egito antes da história de Moisés. Porque eu achei importante, certo? Vocês conhecerem primeiro as 10 pragas do Egito, para depois conhecer a história de Moisés. E próxima aula nós iremos ver o Mar Vermelho, a história do Mar Vermelho, como esse Mar Vermelho se abriu, certo? Então, agora nós estamos encerrando nossa aula. Eu vou deixar um exercício disponível para vocês, certo? Então, escrevam esse exercício, respondam. No caderno de religião, vocês vão copiar e responder, certo? Tchau. Bons estudos para todos. Boa noite, bom final de tarde, comecinho de noite e até amanhã. Tchau.